Eu começo essa edição contando que Hugo Motta afirmou hoje ainda não haver uma definição se uma proposta de anistia aos condenados aos atos do 8 de janeiro vai ser votada ou não. Então eu vou conversar aqui com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora, porque o governador Tarcísio de Freitas tem interesse no avanço desse tema. O presidente da Câmara, de certa forma, tem sido pressionado e quem vai falar de toda essa celeuma é o nosso amigo aqui. Conta aí, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A gente começa relembrando que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, passou os 2 primeiros dias do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma espécie de campanha para que o ex-presidente fosse então anistiado, fazendo articulações junto a lideranças, junto a autoridades aqui na capital federal. E, como resultado então dessas articulações, dessas reuniões, um desses encontros foi justamente com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta, que até então apresentava uma resistência considerável sobre a possibilidade de pautar esse assunto para discussão da Câmara dos Deputados e que agora, nas últimas horas, já fez uma mudança de discurso. Disse que está ouvindo as lideranças, inclusive aqueles que são contrários a essa medida, mas afirmou que cada vez mais líderes de partidos estão interessados em uma anistia ampla e irrestrita, não apenas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também a todos os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações dos prédios dos 3 poderes. E diante disso, então, Hugo Motta vem já adotando a possibilidade de pautar justamente esse texto junto à Câmara dos Deputados. Agora há pouco, o líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, apresentou inclusive um texto de uma anistia, como gosta de chamar a oposição, ampla e irrestrita, que beneficie não apenas os participantes dos atos do dia 8 de janeiro, mas também o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso acontece em um momento em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem manifestando a vontade de apresentar uma proposta paralela, uma espécie de anistia parcial, que seria responsável por apenas diminuir as penas dos participantes dos atos do dia 8 de janeiro, tirando, por exemplo, as imputações relacionadas a golpe de Estado, porque na avaliação de Davi Alcolumbre, essas pessoas serviram como massa de manobra e, portanto, deveriam ser julgadas apenas por questões relacionadas à depredação e não em si as questões relacionadas a golpe de Estado, as questões ligadas à política. Portanto, vai crescendo toda essa articulação aqui em Brasília no sentido de anistia, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apesar de não ter descartado a possibilidade de pautar esse texto, já afirmou que até o momento não tem nada decidido ainda. Evandro. Agora, André Anelli, a proposta defendida pelo governador Tarcísio de Freitas, que entrou com tudo nessa campanha, é também uma anistia que beneficiasse Jair Bolsonaro, né? Exatamente, o governador de São Paulo fez essa manifestação a todas as autoridades com as quais ele se encontrou aqui em Brasília no início dessa semana, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e deixou claro que defende a anistia, como, por exemplo, para os participantes dos atos de 8 de janeiro, mas também para os próprios políticos que nesse momento são réus no Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, Tarcísio Gomes de Freitas garantiu que, se fosse eleito presidente da República, o primeiro ato dele seria justamente, então, uma anistia a essas pessoas que, historicamente, como a gente sabe, são apoiadoras do governador de São Paulo. Foi com o apoio principalmente de Jair Bolsonaro que ele conseguiu, então, o ingresso no Palácio dos Bandeirantes. Antes disso, fez carreira política e ganhou notoriedade no Ministério da Infraestrutura, onde era chamado pelo então presidente Jair Bolsonaro como o melhor ministro de toda a esplanada. Então, como um aceno a tudo isso que Jair Bolsonaro fez por ele e principalmente ao eleitorado do ex-presidente, agora já existe então esse conjunto de manifestações do governador de São Paulo no sentido de apoiar a anistia. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Eu já quero começar então com o Zé Maria Trindade. Zé, qual é a proposta que tem mais chance de avançar a partir daquilo que está sendo discutido ali no Congresso Nacional? Uma anistia que amenize as penas dos condenados do 8 de janeiro, mas que não beneficie os políticos, as autoridades que fizeram parte do governo de Jair Bolsonaro e que agora estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou um projeto que agora ganha força com o Tarcísio de Freitas, exatamente por ele se tornar o nome que tem amplo apoio do Centrão para tentar uma candidatura à presidência da República em 2026. Conta pra gente, meu amigo. É muita conversa de bastidor, muita história. Não há ainda uma proposta que reúna todos os lados. O PL colocou o pé no freio. Quando descobriu que havia mesmo e cresceu a possibilidade de aprovar um projeto de anistia, aí o PL aumentou a aposta. Quer uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a cúpula do governo passado e principalmente que inclua nessa anistia as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Justiça Eleitoral. São os dois processos que o colocaram como inelegível. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que eu já disse aqui várias vezes, já articula a candidatura dele e devo dizer que ele está sendo pressionado a levar essa candidatura, se deu muito bem. Demonstrou uma grande capacidade de articulação e mobilização do Centrão, do centro. Depois da vinda de Tarcísio aqui a Brasília, a situação mudou, o clima mudou. Então, ele conseguiu mobilizar mesmo o Centrão para apoiar a anistia. Só que esta proposta do PL, o PL está esforçando para viabilizar a candidatura a Bolsonaro, o Centrão disse, não, aí não, porque aí tira o Tarcísio da candidatura e do caminho para o Palácio do Planalto, Aí a coisa acabou enferrujando, É o que os engenheiros chamam de loop, Volta lá. Volta sempre na mesma história. Se o Tarcísio mobiliza para aprovar uma anistia que possa anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive viabilizá-lo para as próximas eleições, ele destrói o caminho da candidatura dele. Da parte do governo, houve um susto. Os líderes, foi visível ali o susto que eles tiveram quando viram crescer de novo uma anistia que eles julgavam sem chances, Aí houve uma mobilização do governo. E o presidente Lula conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e avisou, olha só, que este é um tema que não é só do Congresso Nacional. A ideia é levar o assunto para um debate público, portanto, será uma decisão plebiscitária, O país inteiro vai discutir na sociedade, na família e tal, se deve ou não aprovar esse projeto de anistia. Ou seja, a coisa cresceu e cresceu muito. O bolo está grande, viu? É verdade, Zé Maria Trindade. O que seria interessante também, você ouvir a sociedade sobre uma proposta que impacte tanto essa mesma comunidade que acompanha toda essa situação agora envolvendo a possibilidade de anistia para pessoas que fizeram as invasões no 8 de janeiro, mas também para autoridades que ainda vão ser julgadas agora pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou nesta semana, mas a gente sabe que ainda tem mais uma semana pela frente. Aliás, esse é o tema da nossa pergunta, da nossa enquete lá no YouTube. Vai lá dar a sua opinião. O Congresso deveria aprovar a anistia? Não, pois crimes foram cometidos. Sim, para libertar inocentes. Ou a análise de cada caso é mais justa. São essas opções. Vai lá. Vote para a gente colocar também a sua opinião aqui no nosso debate. Alan Gani, tem toda essa questão política que o Zé Maria Trindade acabou de colocar para a gente, que é o quanto isso viabilizaria ou não a candidatura de Tarcísio de Freitas, porque o que a gente está percebendo agora é um grande movimento dos partidos do Centrão, que até anos passados foram bem alinhados a Jair Bolsonaro, mas que agora veem na figura de Tarcísio de Freitas uma maneira de, digamos, pacificar o país, mantendo uma gestão de direita e mais conservadora. Como é que você acredita que todos esses elementos vão influenciar ou não para a proposta que a gente vai ver e que talvez venha para o debate público, como contou o nosso amigo Zé? Olha só, Evandro, eu vejo que o sistema, os caciques de Brasília, o Centrão, Então, quando a gente fala em Arthur Lira, Ciro Nogueira, Kassab, essas figuras querem uma candidatura de Tarcísio. De tempos em tempos, o Brasil precisa de alguém capaz de fazer reformas estruturantes.
sempre no momento mais crítico da nossa história, pelo menos da nossa história econômica, foi assim. A gente, de uma maneira inesperada, fez o que tinha que fazer. Foi assim com o Plano Real, foi assim também, Evandro, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a reforma da Previdência e com o próprio teto de gastos. Vamos lembrar que o Michel Temer, por exemplo, era vice da Dilma e fez reformas estruturantes, muito mais liberais, surpreendendo a todos. Portanto, Tarcísio seria este candidato hoje do sistema. E seria um candidato Bolsonaro sem ser Bolsonaro, porque tem um estilo diferente, não compraria algumas brigas, mas seria esse candidato da direita. Agora, a anistia seria parte do pacote. Por quê, Evandro? Porque seria uma forma, e é por isso que o Tarcísio quer tanto também a anistia, de conquistar a simpatia dos eleitores de Bolsonaro. Porque ele sabe que tem uma artilharia pesada de uma ala ali do bolsonarismo contra o Tarcísio, que o vê com desconfiança. Portanto, ele patrocinando essa anistia seria uma forma de apaziguar, de acalmar esta ala. No entanto, esta ala gostaria, e aí é outro problema, de uma anistia que viesse com a possibilidade de Jair Bolsonaro ser o candidato. Eu acho que isso é muito, mas muito improvável. O próprio Centrão não vai bancar isso e o Supremo declararia inconstitucional. Exatamente. Fora a chance do Centrão não aprovar, tem o fato de esse tema parar mais uma vez no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você já começaria um caminho sabendo que o final dele é a Suprema Corte. E Bruno Musa, eu acredito que aqui no país a grande crítica é justamente o fato de discussões que começam com as pessoas já sabendo que vão parar na Suprema Corte e que mesmo assim são levadas em frente. E tudo bem, pode ser uma sinalização política, foi a Suprema Corte que definiu. A questão é que quando isso acontece, a mudança que é esperada por essa ala acaba não aparecendo, não se encaminhando. Como é que você avalia? Bem-vindo. Agora sim, muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais um dia. Bom, vamos lá. Mais uma vez a gente volta à cena em que tudo no Brasil vai ser judicializado e cai no STF. Nesse caso específico, estamos falando do STF, mas se nós olharmos, por exemplo, o número de processos trabalhistas que aconteceram nos últimos anos, ou melhor, nesse último ano, já ultrapassou de 2 milhões. Ou seja, não se via isso desde a reforma trabalhista em 2017. É o processo da judicialização. E o processo em que tudo se transforma em judicialização, ele é pesado, ele é carregado, ele é burocrático, é ruim para fazer negócios, é ineficiente. Isso desde o mais alto escalão até o mais baixo escalão. Empregar é difícil, é custoso, tudo isso interfere na vida do dia a dia. Quanto mais caindo no STF, onde, infelizmente, no momento atual, a gente passa a ter uma previsibilidade daquilo que sairá do Supremo Tribunal Federal. Se é de um lado, temos mais ou menos o destino de um processo, independente da parte técnica. Se é do outro, infelizmente, também sabemos o destino deixando de lado todo esse campo técnico. Então, todo esse imbróglio transforma o Brasil num arcabouço complicado em gerir uma economia tão grande, tão carregada, tão pesada e com uma mentalidade tão atrasada, onde o Estado ele pisa no gargalo das pessoas e contra o judiciário, principalmente na última instância, é muito difícil recorrer ou, por que não dizer, impossível de recorrer. Então, quando a gente passa a ter o nosso dia a dia totalmente atrelado a um judiciário que, infelizmente, passamos a saber qual é o destino daquilo, tudo se torna muito mais complicado. Nesse caso do Tarcísio, fica muito óbvio que eu concordo aqui com o que o Alan falou, que faz parte do pacote como um todo. É óbvio que ele precisa acenar para o campo do bolsonarismo, que afinal de contas o Tarcísio cresceu nesse campo, ao mesmo tempo que ele também é o posicionamento do Centrão. Eu defendo que essa eventual candidatura dele, se ele vier a ser presidente, apesar de ter o Centrão, que é fisiológico por completo, e a gente nunca sabe em qual campo ele atuará, qual é de verdade o perfil ideológico dele, mas, de qualquer maneira, ele tem uma agenda que começa a destravar a economia. E a descentralização da informação já mostrou que a população vem amadurecendo aos poucos, começa a entender um pouco mais de política. Então, é preciso destravar a economia, é preciso trazer a moralidade e a legalidade para esse país,
de volta, se é que a gente já foi algum dia amplamente moral ou legal. Mas, de qualquer maneira, é importante trilharmos um caminho para sair desse atoleiro que o Brasil se encontra. Agora, o Fábio Piperno, a gente entende que essa discussão ela passa a ser muito delicada no momento em que se percebe que a anistia ampla que trouxesse elegibilidade para o presidente Jair Bolsonaro já não interessaria tanto. E por isso que Tarcísio de Freitas vem com a defesa. Então, ele defende a possibilidade de anistia ou ele se coloca como um protagonista para conceder essa anistia, já trazendo também, com isso, que ele ocuparia um cargo que o possibilite tomar essa decisão, ou seja, o de presidente da República lá na frente. O quanto a peça Tarcísio de Freitas, no teu ponto de vista, pode mexer com esse debate agora, hein, Piperno? Ele está naquela situação de se correr o bicho pega, se ficar a anistia come. Porque se ele, de alguma forma, conseguir fazer a anistia andar do jeito que o PL, por exemplo, quer, ele vai beneficiar diretamente o presidente Bolsonaro e aí talvez ele tenha, ele seja alijado dessa possibilidade de se tornar o candidato a presidente desse campo. Mas vejam, tem uma sutileza nessa história. As cartas estão sendo colocadas na mesa, então o projeto ganhou realmente tração na Câmara, ele encontraria todas as dificuldades no Senado, até porque a base governista e o presidente Alcolumbre são contrários. Depois disso, se por algum milagre passar no Senado, ainda teria o veto do presidente, aí, enfim, o projeto teria que passar por outras votações até eventualmente chegar ao STF, porque certamente alguém contestaria isso. Mas a sutileza no caso da candidatura, de uma possível candidatura a Tarcísio, está no fato de que essa candidatura, Evandro, por si só, já é um plebiscito. Porque Tarcísio entraria nessa campanha exatamente tendo a anistia como principal bandeira e, inclusive, como projeto, como uma promessa a ser cumprida já no seu primeiro dia de governo. Bem apontado, Piperno, interessante. Então ficaria muito claro que Tarcísio ganhando, a anistia sai. É verdade. Tarcísio perdendo, tudo continua como está. Porque se a maioria escolhê-lo, tendo como principal bandeira a possibilidade de anistia, que essa população está assinando embaixo. Então, seria, de fato, um plebiscito. Né? É bem legal você trazer essa observação.